abençoar não só os dízimos, mas as ofertas alçadas. Vamos orar. Senhor, te agradeço pela tua bondade e misericórdia. O Senhor não tem deixado faltar nada, Pai querido, nada na nossa despensa. O Senhor tem, ó Pai querido, suprido a necessidade de cada um da tua igreja. E aquelas pessoas, ó Pai querido, que não podem, ó Deus, ter, ó Pai querido, um alimento, muitas das vezes, ó Pai, até o final do mês. Que o Senhor possa enviar essas pessoas aqui para a igreja para que possamos abençoá-las. Se elas não vierem até aqui, que o Senhor possa nos enviar até lá. Até essas pessoas para que possamos abençoá-las, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai querido, nos dê, ó Pai, um coração bondoso. Nos dê, ó Pai querido, um coração íntegro. Nos dê um coração misericordioso. Para que possamos, ó Pai querido, abraçar essas almas, ó Pai. Abençoar essas vidas, ó Deus. E através, ó Pai querido, do alimento, ó Pai, que o Senhor nos dá. Através, ó Pai querido, da ajuda, Pai querido, que cada um aqui ajuda, Pai. Cada um lança, Senhor, essa semente, Pai, nesta obra. Que o Senhor possa, Pai querido, continuar assim, nos abençoando. Senhor, que o Senhor também possa nos ajudar a manter, ó Pai, a administrar, ó Deus, este lugar. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, ó Deus, e que venha a ser bem gasto, ó Pai. Que venha a ser, ó Pai querido, algo para a Tua glória, Senhor. Que cada investimento que é feito, ó Pai querido, venha a ser para o Teu louvor. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, podeis assentar. Hoje nós temos aqui alguns visitantes e a igreja fica feliz demais. Nós temos aqui a tia Glória, que é tia da minha esposa Ingrid, então seja bem-vinda. Amém. Volte sempre. Também temos aqui, né, o pastor Juan com a sua esposa. Eu não sei o nome da esposa do pastor Juan. Eulina, sejam bem-vindos. Né? O pastor está lá no Seminário Batista do Sul, né? A matéria lá, o que? Teologia Sistemática, né? Acho que eu tinha passado isso, ficou na minha mente. E também pastorei ali na Igreja Batista Orla do Rio. É isso, né? Que é do Flamengo, né? Orla Rio. Orla Rio. Então, que Deus continue abençoando lá. Amém. Aquela casa abençoada, né? Então, daqui a um tempo vai estar também fazendo umas missões aí, então, que Deus continue abençoando, te usando poderosamente, continuando, né? Te usando poderosamente. Tenho visto, às vezes, tem ido em alguns quartéis, né? Também. É um lugar que também é onde Deus opera maravilhas. Então, a gente tem muito que conversar ainda. Então, sejam bem-vindos, tá? Volte sempre. É uma alegria recebê-los aqui. Amém? Pastor Flávio, por gentileza. Antes de passar a palavra, pastor Flávio, quero ler com você aqui uma palavra edificante, que está também no boletim, está lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Amém? Amém. Vamos orar pela vida do pastor Flávio. Senhor, aqui está mais uma vez o teu servo. Continue, ó Pai querido, usando poderosamente esse atalaia, esse vaso. Senhor, que nesta manhã possamos aqui, Senhor, nos alimentar. Mate a nossa fome. Mate a nossa sede da tua palavra. Alimente a nossa alma, Senhor, nesta manhã. Nos ajude a compreender a cada dia, Senhor Jesus Cristo. E que durante a semana essa palavra, Senhor Jesus Rema, que será pregada aqui, Senhor Jesus, possa surtir efeito. Para aqueles que abram não somente o coração, mas também o entendimento, a mente. E que o Senhor hoje, Pai, possa, Pai, construir, Senhor, algo que ainda falta, que o Senhor possa tapar, Senhor Jesus Cristo, todas as brechas, ó Pai, através da Tua palavra, Senhor. Esse é o alimento que precisamos, ó Pai, nesta manhã. Eis-nos aqui, Senhor. Use, Senhor, Teu Filho, diminua, ó Pai, para que a Tua palavra, que a Tua presença
possa crescer no nosso meio nesta manhã. Seja com ele, Senhor. Traga a mentalidade dele, a mente dele, o entendimento, ó Pai querido, de tudo aquilo que ele estudou, ó Pai, durante a semana. E que o Senhor possa, ó Pai querido, trazer lembrança, Pai, à mente dele. Tudo que o Senhor quer falar. Em o nome de Jesus oramos. Amém. 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 Aleluia. Bom é louvar o Senhor. Graça e paz a todos mais uma vez, esse domingo. Fique à vontade. A igreja é do Senhor, não é nossa. Quando o Senhor se faz presente, a gente fica à vontade. É o soberano, nosso Rei Criador. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade mais uma vez de pregar para a glória dele. É bom quando a gente entende, como a gente leu nessa palavra edificante, que é só o Evangelho e nada mais do que o Evangelho. O que falta hoje à igreja, não só brasileira, mas no mundo todo, é compreender a simplicidade e a profundidade do Evangelho. Se todas as igrejas compreendessem essa simplicidade e a profundidade, nós estaríamos bem e felizes. Hoje vou pregar uma palavra no livro, na carta aos Filipenses, capítulo 3, tentar resumir. E nós temos vivido, como o pastor Gerson falou, tempos difíceis. E muitas vezes as nossas caminhadas, nós olhamos para o lado, olhamos para trás, olhamos para nós, olhamos para os outros e olhamos para tantas coisas e ficamos distraídos. E muitas vezes perdemos o foco, perdemos as esperanças, perdemos tantas coisas. E o apóstolo Paulo tem muito a nos ensinar, porque ele, usado pelo Espírito Santo de Deus, a cada vez que a gente lê a palavra, cada vez que a gente se alimenta, a gente vai entendendo cada vez mais a profundidade do Evangelho de Jesus Cristo. E é muito bom a gente poder participar disso. Eu digo que a gente tem que agradecer todos os dias por ser participante desse Evangelho, por ser algo tão glorioso, tão lindo. Às vezes a gente até se emociona de falar, porque já compartilhei com o irmão Zé que às vezes quando a gente sobe aqui para pregar, a sensação é de que a gente nasceu para isso, não no sentido de que eu estou aqui e eu sei pregar, não. É o sentido de que você gosta tanto desse Evangelho, você ama tanto isso que você quer colocar isso para fora. E é por isso que os crentes, quando se reúnem, vamos falar de Deus, e aquele papo vai embora, e se deixar é a noite inteira. Isso é muito gostoso. Hoje, só fazendo um resumo rápido do livro de Filipenses, né? Filipenses talvez seja a única carta das Escrituras em que Paulo não está tentando corrigir os ensinamentos, em que Paulo não está repreendendo, não está falando. É uma carta que é vista por sua alegria, por sua confiança. E Paulo tinha um apreço muito grande pela igreja de Filipe. Ele mesmo fundou essa igreja, né? Nós vamos lembrar da história que a fundação da igreja de Filipos, que está ali, escrito ali em Atos 16, né? Em Atos 28 também fala da prisão de Paulo ali nessa cidade. E a gente vai lembrar que umas mulheres se reuniam à beira do rio ali, em Filipos, e Paulo chega, e uma dessas mulheres, Lídia, que trabalhava até com tecidos de púrpura, que eram tecidos da realeza, ela é chamada para estar naquela oração com as mulheres, e o apóstolo Paulo chega ali e começa a pregar o evangelho a elas, e ela o convida para a sua casa, e o convidando na sua casa, ali nasce a igreja de Filipos. E o interessante é que a pregação de Paulo com Silas ali na sua segunda viagem missionária, ela causa tanto alvoroço nessa cidade que Paulo acaba sendo preso.
Agora você imagina, ele chega na cidade, não demora muito, começa a pregar e já é preso. Então, isso mostra alguma coisa para a gente, que verdadeiramente o Evangelho, ele não move só o mundo físico, ele move o mundo espiritual. Porque isso é realmente uma resposta espiritual à verdade. O que nós vemos hoje são pessoas que resistem à verdade. Porque no fundo, independente da posição religiosa que adotem, a consciência, que eles chamam de a consciência, nós chamamos do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que nos acusa e diz: você está errado. E nós sabemos. Por mais que aquela pessoa tome o caminho errado, ela sabe que está errado. E ela, por rebeldia, continua e vai cauterizando a sua mente, até que a um determinado momento o Senhor os entrega aos seus pecados. E o interessante é que na prisão de Paulo, ele tem uma conduta tão linda ali, que eles estão cantando e louvando, Paulo e Silas ali cantando e louvando na prisão, e ocorre um terremoto, e aquela prisão desaba, as cadeias se abrem, e aqueles prisioneiros começam a sair, e o carcereiro já ia se matar, e Paulo: não te faças mal algum, porque todos nós estamos aqui. E ele se joga aos pés de Paulo, fala: o que eu posso fazer para ser salvo? Aí vem muito aquele texto, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E isso muda a vida daquele carcereiro, muda a vida daquela família. E é o que eu digo, nosso coração tem que estar focado não só em alcançar milhares de almas, mas talvez uma alma, uma família já tenha alegria no céu. Se nosso coração estiver focado como do apóstolo. E ali no final do capítulo 2, aqui em Filipenses, ele já começa falando de desenvolver a nossa salvação com temor, com tremor, mas ele ainda diz: porque é Deus que produz em vós tanto querer quanto realizar. O apóstolo Paulo vai dizer: vocês têm que desenvolver, vocês têm que trabalhar, vocês têm que lutar por isso, mas fiquem conscientes que é Deus que trabalha, é Deus que faz. A gente se coloca à disposição de Deus, mas é Ele que faz, tanto querer quanto realizar os caminhos. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas é o Senhor que direciona e conduz a todo momento. O apóstolo Paulo quantas vezes dizia: eu vou para lá, você vai para cá. Eu vou para cá, não, você vai para lá. E assim é nas nossas vidas. E o interessante é que, antes de ler o texto com vocês, sempre devemos buscar essa cruz. Porque a gente olha o apóstolo Paulo e vê justamente isso. Porque é na cruz que nós obtemos poder para servir, e é na cruz que nós nos sacrificamos por outro. Da mesma forma, é na cruz que nós obtemos perdão por não servir e por não nos sacrificar pelos outros. Agora, vamos ter cuidado de analisar uma coisa. Eu chamo isso de humildade orgulhosa. Existe um ditado que diz assim: aquela pessoa que diz que é humilde, já acabou a humildade. A humildade, ela é reconhecida, ela não é proclamada. E muitas pessoas na igreja querem aparentar humildade, sacrifício, tudo por motivos egoístas, por vanglória. Elas gostam mais de ser vistas como servas do que servir ao Evangelho. Porque o Evangelho é isso que o apóstolo Paulo vem nos mostrar nesse texto. E a pergunta que a gente faz para iniciar é: a gente se aproxima de Deus, da comunidade de fé, para servir, para se sacrificar? Com que motivos? Nós não podemos esquecer que a igreja é criada justamente para espelhar a imagem de Cristo, para espelhar a imagem de serviço de Cristo. E é quando a gente brilha, é quando a gente toma a nossa cruz verdadeiramente e prega para essa geração desonesta, perversa, rebelde, e coloca esse evangelho acima de tudo. Então a pergunta é: há atitudes que a gente precisa corrigir nessa caminhada? Vamos ver o que o apóstolo Paulo tem para nos responder.
no capítulo 3, eu vou ler o texto, versos 1 ao 21. Diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu vos escrevo as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considera tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até de subordinar-se todas as coisas. Amém. Glória a Deus. É interessante que na passagem anterior, Satanás nunca cessou de afligir, com os rumores, aquele povo de Filipos, e eles tinham uma certa ansiedade de servir, como o apóstolo Paulo tinha ensinado. E é interessante que a gente começa o texto dizendo: quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. O apóstolo Paulo está falando daquela dificuldade da salvação, da gente poder seguir, mas ele diz: é Deus quem opera. Alegrai-vos, porque Deus vai fazer. Aquele que começou a boa obra vai continuar a boa obra. E a gente para pensar, porque naquele momento, quando a gente começa a entender que esses homens, essas mulheres da igreja de Filipe, ali estão lutando para caminhar, o apóstolo Paulo diz assim: eu não me canso de falar as mesmas coisas. Isso já é um ensinamento para a gente, porque muitas vezes a gente pode parecer até chato de falar, né, pastor? Mas as coisas, vocês vão lembrar de um político da década de 90, chamado Enéas. Ele era um grande professor de cardiologia também, eu fiz curso de elétrico com ele. E uma das coisas que ele dizia era: não se aprende nada a não ser pela repetição. Repita, 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 repita. Quanto mais vezes você repetir, mais vezes você vai aprender. E esse é o método do apóstolo Paulo. Ele fala assim: eu não me canso de falar isso para vocês. Eu não me canso de falar isso para vocês, porque eu quero que vocês verdadeiramente entendam isso. E o interessante é que aqui ele começa dizendo assim: acautelai-vos dos cães. Eu me lembro
E quando a gente estava no seminário, a gente leu as Institutas de João Calvino, e falava muito de cães, se referindo à igreja que não pregava o Evangelho, né? E aqui o apóstolo Paulo, eu entendo por que Calvino usava tanto essa palavra, porque ele tinha o mesmo sentimento em seu coração do que o apóstolo Paulo tinha. Porque ele não está falando de pessoas que são inimigas da igreja. Ele está falando de pessoas que estão dentro da igreja e que fazem essa dificuldade da igreja progredir. E ele chama essas pessoas de cães. E essa é uma mensagem que toca muito aos nossos corações. A gente tem que abrir os olhos. Porque o apóstolo dizia: eu não me canso de falar isso para vocês. Porque existe uma frase que eu gosto de dizer, que muitas vezes aquele que está fora da igreja não é tão inimigo da igreja quanto aquele que está dentro atrapalhando a unidade da igreja. Satanás muitas vezes está dentro da igreja, ocasionando intrigas, ocasionando problemas, ocasionando tudo para acabar com a unidade do corpo de Cristo. E o interessante é que ele quisesse dizer o seguinte: pessoas imundas e profanas. E quando a gente para pensar em cão, é aquele latido. E muitas vezes, quando o latido não é correspondido, você é mordido. Então, nós temos essa percepção de que o apóstolo está falando, e ele fala dos cães, e logo depois ele vem falar: acautelai-vos dos maus obreiros. Fiquem atentos, detectem. O Espírito Santo vai falar com vocês, porque Jesus diz que a gente não consegue separar o joio e o trigo, mas muitas vezes pelas obras nós percebemos. E muitas vezes nós temos que estar ligados. Então, ele está dizendo para nós que, sob o pretexto de edificar a igreja, alguns estão destruindo a igreja. E no terceiro termo, ele vai dizer assim: acautelai-vos da falsa circuncisão. E aqui tem até uma jogadinha de palavras assim, que diz assim, que nós somos a circuncisão e eles precisam estar na concisão. Eles precisam unir a igreja, mas assim não fazem. E concisão é justamente quando a gente resume em poucas palavras o alvo que a gente quer atingir. E aqueles homens que ali estavam dentro da igreja estavam causando problemas. E o apóstolo Paulo, em suas viagens, em suas fundações de igreja, em sua comunhão com os santos, ele foi percebendo determinados comportamentos dentro da igreja que eram preocupantes. Isso é um recado muitas vezes para nós líderes, porque em João 10:8 nós vamos lembrar dos ladrões, dos salteadores, e nós deveremos estar atentos, em guarda a todo tempo, infatigável, porque não adianta você proteger 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10 vezes, se na 19ª, se na 20ª você deixar de proteger e a igreja for atingida. É incansável. A luta contra os lobos é incansável. É isso que o apóstolo está dizendo. Eu não me canso de falar todas essas coisas para vocês. E a gente sabe que Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas sabem. Nós somos a circuncisão porque nós ouvimos a voz do Supremo Pastor. Porque nós sabemos quem nós somos diante dele e o que podemos fazer com ele. E muitas vezes nessa briga, a igreja do Senhor brigando com a igreja que se desvirtuava, eles diziam: mas esse texto pode estar relacionado somente aos sacramentos, em que os homens têm que seguir os sacramentos e que quando não os seguem,
E o apóstolo Paulo vai desenvolvendo o texto dizendo: é Cristo. Vocês não entenderam todas essas coisas? E por mais que nós temos o batismo, a ceia do Senhor, as ordenanças, tudo se resume e tem sentido e convergência em um, que é Cristo Jesus. Nós vivemos a realidade, enquanto muitos repousam nos símbolos. Nós vivemos a substância, enquanto muitos contemplam só sombras. E assim é. E ele reprova. E o interessante é que ele diz assim: nós adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Essa é a diferença do cristão. E aí o apóstolo vai, de uma certa forma, alertá-los e de uma certa forma também humilhá-los. Porque o apóstolo Paulo, quando você vai lembrar a história de Flávio José falando dele, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, um homem instruído, o segundo na sinagoga, um homem que tinha uma importância dentro do judaísmo, e aquele homem já começa dizendo para eles: vou mostrar só um pouco da minha ascendência para vocês. Primeiro, eu sou circundado ao 8º dia, circuncidado ao 8º dia. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Está querendo dizer assim: olha, em relação à circuncisão, a minha circuncisão é a melhor, porque eu sou circuncidado desde o nascimento. Muitos de vocês são circuncidados na adolescência, no adulto jovem, quando se convertem a prosélito do judaísmo. Mas a minha circuncisão é de família. E eu venho da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Muitos acham que ele está falando da tribo de Benjamim para se exaltar, no caso ali de Judá e Benjamim, seguindo geralmente na história de Israel mais ao Senhor do que as outras tribos de Israel. Mas acredito que ele esteja dizendo mais para dizer assim: olha, eu sou israelita, eu tenho uma tribo, eu tenho uma ascendência, e eu sou hebreu de hebreus. E o interessante é que você vai lembrar que lá em Gênesis 14, 13, Moisés vai chamar Abraão de o hebreu. E Paulo diz: eu sou hebreu dos hebreus. Eu estou aqui. Então, a gente tem essa excelência diante de vocês. Quanto à lei, eu sou fariseu. O interessante é que existiam várias seitas ali no primeiro século, mas os fariseus eram vistos com a seita que guardava a lei. Você vai lembrar que Jesus diz assim: não faça o que eles fazem, mas ouça o que eles falam, né? Justamente porque os fariseus guardavam. É certo que alguns fariseus tinham alguns desvios de interpretação, mas a maioria guardava a sã doutrina. E esse nome fariseu vem do hebraico ali, perashim, que vem do radical parash, que quer dizer interpretação. Aqueles homens sabiam interpretar as escrituras de uma forma que eles podiam ajudar o povo de Deus. E ele fala: quanto à lei, eu sou dessa seita aí. Quanto ao zelo, eu persegui a igreja. Eu era aquele homem que era tão zeloso por essa lei que vocês falam, que eu buscava matar outras pessoas para dizer: eu estou certo, eles estão errados. E a gente sabe o que é a lei sem Cristo. Ela é morta. E o que o apóstolo está dizendo para eles: olha, quanto ao zelo, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Talvez fale assim: Paulo é orgulhoso, está dizendo que ele cumpriu toda a lei. Não, Paulo está falando para homens. E ele está dizendo: quanto à interpretação dos homens, na justiça da lei, eu sou irrepreensível, porque eu cumpria tudo o que o judaísmo me pedia, o que o farisaísmo me pedia. Eu cumpria essa justiça humana. Sou irrepreensível diante dos olhos de vocês, não diante dos olhos de Deus, mas sou irrepreensível. Então, de uma certa forma, Paulo já está humilhando eles. Vocês se acham alguma coisa? Eu sou o segundo da linhagem, sou circuncidado ao 8º dia,
sou zeloso da lei, persegui a igreja, fazia tudo que muitos de vocês não fazem. Mas olha que interessante, diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. É interessante que Paulo vai trabalhar a justiça da lei e a justiça de Cristo. Ele opõe as duas coisas. E quando ele opõe as duas coisas, ele está dizendo para nós assim, ó, são coisas diferentes. Porque muitas vezes, irmãos e irmãs, na nossa caminhada na igreja, a gente começa bem, a gente se converte, nosso coração se enche de Cristo, e dali a pouco a gente está dizendo assim, o que eu tenho que fazer para agradar a Cristo? Isso nada mais é que a teologia de obras de Adão dentro do nosso coração, querendo nos salvar. É tão difícil. Muitas vezes a gente não entende isso. Mas o Evangelho é diferente de uma religião. A religião, a gente faz algo para agradar a Deus. No Evangelho nós fazemos porque nós já somos agradados de Deus. Deus já se agrada de nós. Nós já somos aprovados de Deus. O nosso coração está livre para servir. E você não tem aquela preocupação de servir para agradar a Deus. Você tem a preocupação de servir porque você ama a Deus. A gente não pensa em se salvar. Paulo está dizendo para eles assim, irmãos, é como se você falasse assim, eu leio a Bíblia todo dia, eu oro todo dia, eu caminho com o Senhor, eu jejuo, eu não falto uma escola bíblica, eu não falto um culto, eu não falto nada. E Paulo está dizendo, louvável, mas isso sem Cristo, nada tem sentido. Isso começa a encher nosso coração e mostrar o quanto nós precisamos entender a mensagem do Evangelho. Tim Keller tinha isso no coração dele de dizer, Evangelho não é religião. Evangelho é algo sublime, é algo que a gente entende e depois a gente descansa. Porque nós e todos os homens queremos mostrar essa justiça da lei com os nossos atos. E Paulo vai dizer, sim, eu considero isso tudo como perda. E essa analogia que Paulo faz aqui, é o que ele diz assim, eu perdi tudo. Mas a palavra que vem logo depois, é para ser achado nele e para receber algo muito mais valioso. Essa analogia que ele usa é como se fosse uma analogia de marinheiros, que você está no barco e você sabe que seu barco está naufragando e muitas vezes você tem que jogar aquelas coisas que você considera de valor para fora do barco para que você não morra. É claro que muitas vezes nós jogamos para fora do nosso barco e lamentamos o que jogamos para fora, né? Mas ele diz, a gente só pode chegar diante de Cristo quando a gente joga tudo isso para fora, todas aquelas coisas que enchiam o nosso coração e diziam assim, olha, você é irrepreensível, olha, a sua família enche o teu coração, olha, o seu trabalho enche o teu coração, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Ele diz, jogue tudo para fora, fique nu diante de Cristo, assim como Adão e Eva ficaram, despidos diante do Senhor. Esse é o momento que o Evangelho chega a nós. Assim como marinheiros, quando a gente joga tudo para fora e fala assim, eu só quero chegar num porto seguro. E essa é a essência de que ele fala. E o interessante é que o apóstolo Paulo vai dizer, essa justiça externa, esse é algo que vocês procuram, isso tudo, para mim, é refúgio. Em algumas traduções, esterco. Paulo compara a fezes. Ele fala assim, quando você conhece a Cristo, todas essas coisas têm cheiro de fezes.
Porque a sublimidade do conhecimento de Cristo é algo tão elevado, é algo tão grande, que você não consegue expressar em palavras. A única palavra que eu consigo dizer para vocês é fezes, esterco. E a que ponto a gente para, às vezes pergunta, né? O que Paulo está vendo? O que Paulo está sentindo? E eu vou me lembrar daquele texto que Paulo vai dizer assim: eu fui ao terceiro céu, 2 Coríntios, e diz assim: eu vi coisas que eu não posso nem falar, porque as palavras não traduziriam. Aquele homem teve uma experiência com algo que somente os anjos têm. E se ele está dizendo para nós, é para a gente acreditar com todo o coração que realmente só quando a gente se despir de tudo, a gente vai conseguir entender verdadeiramente o Evangelho. E o interessante é que ele conecta algo dizendo assim: eu não tenho justiça própria. Porque apesar de eu ter todas essas coisas, ter cumprido a justiça da lei perante os homens, perante a justiça de Cristo, o que me justifica somente é a fé. Mas que fé é essa? É isso quando ele fala, é quando eu perco tudo, que a fé vem realmente a mim. Quando eu perco tudo, quando eu jogo tudo para o lado e falo assim: Senhor, é só o Senhor. Me dê sentido na minha família, me dê sentido no meu trabalho, me dê sentido com a minha esposa, no meu casamento, com o meu esposo, no meu ministério pastoral, me dê sentido na minha vida. O apóstolo está dizendo: jogue tudo para fora. Faça o seu barco navegar vazio e Cristo conduzirá ao porto seguro, que é o seu coração. E o interessante, como eu falei, ele vai dizer assim: a justiça dos homens e a justiça que é mediante a fé. Ele diz assim: essa justiça que é mediante a fé, quando você coloca a fé pela perda, e você diz assim: essa justiça procede de Deus. Ele está dizendo: ela não procede dos homens. Então ele está dizendo assim: olha, a justiça de vocês é uma, a justiça de Deus é outra. Elas são opostas. Porque não tente viver pela justiça da lei, ou você terá que cumprir toda a lei. A Bíblia nos fala isso. Se você vive por ela, pagará por ela. Se você quer viver pela justiça das suas obras, você dará conta das suas obras. Mas se você quer viver pela fé em Cristo, a justiça de Deus te abraça e diz: ele é meu. A mesma justiça de Deus que pegou Moisés, um assassino, gago, e disse: você é meu. A mesma justiça de Deus que pegou Davi, um assassino e adúltero, e disse: você é meu. A mesma justiça de Deus que pegou Paulo e disse: assassino, você é meu. E a gente para pensar o que torna o Evangelho tão lindo, tão valioso, é que ele olha para nós, pecadores, homens que muitas vezes, como Moisés, como Davi, como Paulo, com a vida suja, como esterco, e transforma em homens louváveis. Por que Davi era chamado o homem segundo o coração de Deus? Às vezes a gente fala: meu Deus, Davi errava tanto, fazia tanto. Mas quando Davi estava diante de Deus, quando você vai ler os salmos de Davi, você vê que ele se despia completamente e falava: Senhor, estou aqui. O Senhor só quer o nosso coração, a nossa alma. E o apóstolo Paulo vai dizer: essa justiça, ela procede de Deus, é baseada na fé, para conhecer o poder da ressurreição e a comunhão de seus sofrimentos. Olha que interessante que o apóstolo Paulo vai unir essa fé e essa justiça com o poder da ressurreição. Ele une com a morte de Cristo. Ele está dizendo para a gente assim: olha, você quer entender um pouquinho da justiça de Deus? Olha para a cruz, porque ela é a maior obra de justiça da humanidade. É justiça na sua vida e justiça na vida de toda a igreja.
Porque quando você olha para a cruz, você olha para a ressurreição, aí você vai entender o que o apóstolo Paulo falou assim: se não houve ressurreição, vã é a nossa esperança. Se não houve a morte de Cristo e a ressurreição dele, vã é a nossa esperança. Nós somos os mais desprezíveis dos homens. O apóstolo está dizendo para nós assim: olha, a justiça de Deus verdadeiramente é quando você se despiu de tudo, quando você tem fé em Cristo e você está olhando para a cruz, somente para ela, e você fala: eu não fiz nada, Ele fez tudo, e a minha justiça é a justiça da cruz. Essa é a beleza, porque Ele une a ressurreição. É por isso que Ele diz que eu me conformo com Ele na sua morte. E eu quero aprender mais desses sofrimentos, porque esses sofrimentos não são nada comparados à justiça da cruz. Então, lembre sempre, Evangelho são duas palavras: morte e ressurreição. Está com dificuldade de entender Evangelho? Morte e ressurreição. Você morre para poder viver. Você olha para a cruz para ter vida, e vida em abundância. E nós, seguindo, nós vamos entender o que o Salmo 63:1 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. Minha alma tem sede de Ti, meu ser anseia por Ti em uma terra seca e exaurida, onde não há água. O apóstolo Paulo diz que nós somos achados nele. Ele não usa eu acho Cristo. Não, eu sou achado nele. É passivo. Como se ele estivesse dizendo: eu não faço nada. Essa justiça mediante a fé, ela procede de Deus, e eu sou achado em Cristo. Assim como Agostinho em Confissões disse assim: mas onde esteve durante todo esse tempo o meu livre-arbítrio, e que profundo e misterioso esconderijo foi ele subitamente convocado, no instante que me inclinei minha cerviz ao vosso jugo suave, e meus ombros ao vosso fardo leve, ó Cristo Jesus, meu ajudador e redentor. Quão agradável se tornou de repente me ver livre dos encantos dessas vaidades, de modo que então me regozijei de abandonar aquilo que receava perder. Vós arrancastes de mim, ó verdadeira e suprema suavidade, as arrancastes e a tomastes em mim o seu lugar, vós que sois mais doce do que todo o prazer. Agostinho demorou a entender, mas entendeu o que Paulo queria dizer. Quando ele se despiu de todas as coisas, ele viu doçura, ele viu suavidade, ele viu um amor que ele jamais tinha visto. E a maioria dos personagens bíblicos foram desenvolvendo durante a vida, desenvolvendo o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui no verso 12, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Quando o apóstolo está dizendo isso para nós, ele está dizendo assim, ele não está falando de salvação, porque ele sabia, eu estou salvo em Cristo Jesus, mas ele está dizendo, a minha vocação, o que Cristo preparou para mim, eu ainda não alcancei. Quem de nós alcançou? Muitas vezes a gente tem que entender a vida como se fosse uma corrida. A corrida, que adianta de você começar uma maratona se você não chega ao fim? Um outro ponto interessante é que a corrida ela tem um trajeto, para que não deixar que você saia do trajeto. Você não pode cortar um atalho para chegar lá na frente. E a corrida, você olha para os corredores, eles raramente olham para trás. Eles têm um alvo, eles têm um foco. Poucos corredores, quando estão perto da linha de chegada, às vezes olham um pouquinho para trás. E aí eu vou me lembrar daquele texto que o apóstolo Paulo diz assim: cumpri o meu dever, combati o bom combate. Mas no geral, a corrida, você tem um foco.
Por que você não deve olhar para trás? Porque muitas vezes olhar para trás pode ensoberbecer o teu coração e dizer, olha quanto eu já fiz. Ou muitas vezes você pode olhar para trás e dizer assim, olha o quanto eu já pequei, e desanimar. E o interessante é que o apóstolo diz, eu prossigo, eu não olho para trás. Porque o que me mantém de pé, o que me faz caminhar, o que faz entender esse amor, essa doçura de Cristo, essa suavidade, é porque eu só olho para Ele. Porque se eu olhar para o lado, olhar para trás, eu perco o foco. Ou eu caio, ou eu desisto. Isso é um grande ensinamento para nós, porque ele diz assim, eu não alcancei a minha vocação. Eu esqueço de tudo que está para trás e avanço para as coisas que estão adiante de mim, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Olha o que ele está falando, eu não vou ganhar um prêmio, um galardão. Ele está falando assim, é o prêmio da minha vocação. A minha vocação, receber a vocação de servir ao Senhor é um prêmio. É um prêmio que nós recebemos e eu vou chegar em Cristo Jesus. Que coisa mais linda. E ele diz, todos pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, aqui, essa palavra sentimento, como ele usa ali em Filipenses 2, que é o frônesis, né? Essa palavra é muito mais do que sentimento. Tanto que em algumas traduções você vai ver sentimento e em outras atitude. E no grego essa palavra engloba as duas coisas. Ela é tanto o desejar quanto o fazer. É quando você se sente completo que você não só deseja, mas você também faz. É o sentimento junto com a atitude. E é isso que ele fala, que a gente tenha esse sentimento, não só do desejar, mas do fazer. E se porventura você pensa de outro modo, Cristo vai esclarecer para nós. Olha, a sua vocação é essa. Continue trabalhando, não desista. É interessante que eu vim pregar esse texto hoje, e Deus muitas vezes fala comigo de manhã cedo, quando eu acordo, vem um louvor na minha cabeça. E hoje o louvor que veio era aquele assim, quem mandou largar a rede? Que muitas vezes a gente para e fala assim, estou cansado. A gente olha para trás, a gente olha para o lado, a gente olha as dificuldades. Um corredor jamais olha para os obstáculos, tem buraco no chão, tem pula o buraco. Desvia dele, continua, olha para frente, eu tenho que chegar lá. Eu tenho que completar. Essa é a minha soberana vocação. E é isso que ele diz, Deus vai esclarecer isso para vocês. Vocês estão cansados? Vocês estão fartos? Vocês estão com dificuldades no seu ministério, na sua vida familiar, na sua vida pessoal? Continua. Tem um foco, tem um trajeto, tem uma corrida. Essa é a sua soberana vocação. E Cristo Jesus está no fim dessa linha te esperando, dizendo assim, vinde benditos de meu Pai, vinde receber o reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos, dizendo, Senhor, eu estou andando, eu já alcancei muita coisa, eu estou cansado, mas eu vou continuar. Porque essa é a vida cristã. É quando ele fala aqui de sofrimentos, de você estar ali com a ressurreição. É como se Paulo estivesse dizendo para nós assim, nem que isso custe sofrimentos ou morte. Passe. Quando o John Piper vai dizer que nós somos participantes do sofrimento de Cristo, nós estamos dizendo assim, Senhor, eu não sei nem o que é sofrer, mas se eu tiver que sofrer por esse evangelho, por isso, que seja para a tua glória. E quantos missionários colocam as suas famílias, as suas vidas no fronte pela beleza desse evangelho? Isso é uma das coisas que o evangelho se mostra verdadeiro, porque ninguém se entrega por paz, por uma causa para morrer. Você vai ver que os muçulmanos se entregam matando
outras pessoas, matando os infiéis. Mas o cristão se entrega pela paz, pelo conhecimento de Cristo, por proclamar o Evangelho. Isso torna o Evangelho tão verdadeiro, porque ninguém morreria por algo que não é verdadeiro. E ao longo dos séculos isso se repete. É como se o apóstolo estivesse falando no ouvido de cada um. Cristo falou no ouvido do apóstolo Paulo, e ele fala nos nossos ouvidos. Mesmo que isso custe sofrimento, mesmo que isso custe dor, mesmo que isso custe a sua rejeição, mesmo que isso custe lágrimas, eu estou no fim dessa linha, no fim desse trajeto, no fim desse caminho. Tenha esse sentimento. Irmão, sejam imitadores meus, e também observe aqueles que andam como nós andamos, olhando para Cristo, porque esses cães, esses maus obreiros, esses da falsa circuncisão, só querem arrogar para si fama e glória. E quem está em Cristo não arroga para si justiça própria. Quando você vê um homem ou uma mulher dentro de uma igreja arrogando para si elogios, justiça própria, pregando e falando de suas benesses, de suas coisas feitas, tome cuidado, porque muitas vezes Cristo não está ali. Porque nós que conhecemos a Cristo, é isso que o apóstolo diz, o nosso coração está cheio de Cristo. Nós queremos falar de Cristo, nós queremos representar e fazer que a glória dele resplandeça em nós. É isso que o mesmo apóstolo vai dizer em 2 Coríntios 3, vai dizer assim: a cada passo que nós damos, a glória do Senhor resplandece em nossos rostos. É para isso que nós vivemos. Não é para se exaltar num púlpito, não é para se exaltar cantando, não é para pedir fama e glória, mas é para dar glória a quem merece glória. É para dizer: Senhor, é tudo teu. O Senhor fez o trajeto, o Senhor me colocou na corrida, o Senhor me inscreveu na corrida. É o Senhor que me dá água quando eu estou cansado. É o Senhor que está ali falando: continua. É o Senhor. Por isso que ele termina o capítulo 2 dizendo: é o Senhor que faz tanto querer quanto realizar. E aqui ele coloca como se fosse realmente uma corrida em que a gente se despe de tudo e só olha para aquele alvo. E quando ele diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia. Depois de ele falar tanto desse evangelho, ele vai dizer: tome cuidado, porque do seu lado, dentro da igreja, como eu sempre vos disse, e continuo dizendo, e hoje falo chorando, porque você vai lembrar em Romanos 9, que o apóstolo Paulo vai dizer assim: quisera eu poder morrer para que eles fossem salvos. O coração dele está tão cheio de Cristo, que ele está dizendo para nós assim: eu estou chorando, porque esses homens acham que estão em Cristo, acham que cumprem a justiça de Deus, acham que estão com a fé correta, mas eles são inimigos da cruz. Porque toda a justiça dos homens é inimiga da justiça de Deus. Será que você entendeu isso? Quando nós queremos a nossa justiça própria, nós nos estamos colocando em contraposição a Deus. Quando nós nos ajoelhamos, e o Senhor diz isso na sua palavra: colocai tudo diante de mim com súplicas e orações, porque todo o nosso caminho está nas mãos dele. Davi vai dizer que todos os dias da minha vida estão escritos nas tuas mãos. Não que a gente não tenha que trabalhar. Olha que interessante, porque ele fala que a gente continue prosseguindo para o alvo, mas sabendo que é o Senhor que nos conduz. Mas é sabendo que é Ele que nos dá força, mas sabendo que no momento mais frágil, em que a gente está esgotado, em que a gente está acabado, é o Senhor que vai continuar a fazer. Não somos nós,
não são nossas obras. E é por isso que o mesmo apóstolo em Efésios 2 vai dizer, para que ninguém se glorie das obras, é o Senhor que faz. Aquilo estava cheio no coração dele. Eu tenho justiça de fariseu, eu tenho justiça da lei dos homens, eu tenho tudo isso, mas tudo isso para mim é esterco. Porque conhecer Cristo é tão lindo, é tão maravilhoso, é tão ótimo você poder conhecer esse Evangelho e transbordar no sentido de dizer assim, eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus que não vai deixar eu me desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem sair do trajeto, eu tenho um Deus que vai me dar força quando eu estiver fraco. É por isso que o mesmo apóstolo vai dizer, quando eu estou fraco é que eu estou forte. Ele está dizendo para nós, é nesse momento que a gente está fraco, que a gente se despe de tudo e fica nu diante do Senhor e chora e diz, Senhor, eu não tenho mais forças. E Ele diz, recebe a minha força, servo meu, serva minha, porque sou eu que te sustento pela minha mão direita, a destra da justiça. A Bíblia chama de a destra da justiça, porque a justiça é toda dele. Para terminar, meus irmãos, ele diz que o destino desses é a perdição. O Deus deles é o ventre. Por que ele está falando do ventre? Porque eles querem arrogar para si. Eles querem se alimentar da sua própria justiça. Eles querem fama e glória. E ele diz, na sua infâmia, eles só se preocupam com coisas terrenas, com elogios terrenos. E Paulo vai dizer, para que os filipenses entendam, olha, eles se preocupam com as coisas daqui, porque eles são daqui. Muitas vezes, a gente para pensar, e a gente fala assim, a gente já comentou aqui numa pregação, né? Eu tenho medo de morrer. Alguns crentes falam isso. Não quero morrer agora, porque eu tenho muita coisa para fazer nesse mundo. Sabe o que significa isso? Que nós estamos mais presos ao mundo do que a Cristo. Porque quem conhece Cristo em sua essência, o seu amor, quem tem comunhão com Ele, sabe que o momento mais sublime de nossas vidas será quando Ele falar, vem. E eu acho que isso é que a gente tem que nutrir mais em nossos corações, em tempos em que a esperança se esvai como está se esvaindo agora. A gente diz, o nosso país está entregue, o mundo está entregue, o inimigo está crescendo, mas o Senhor ainda reina, e reina soberano. E a gente coloca em súplica e oração, ele diz, a justiça é minha, os caminhos são meus, o mundo é meu, o governo é meu, a soberania é toda minha. E quando a gente usa essa palavra soberano, como a gente cantou aqui, ele é soberano. Soberano é aquele que tem poder sobre todas as coisas. Não tem um campo que ele diga assim, não, até dentro do inferno ele é soberano. Em todos os lugares, o Senhor reina. Quando você colocar isso em seu coração, os seus problemas, os problemas da nação, os problemas da igreja, os problemas do nosso ministério, e nós colocarmos diante de Cristo e falar, coloque suas ansiedades diante de mim, porque eu as conheço, eu as conheço. Eu sou um sumo sacerdote que se compadece das suas angústias, das suas tristezas, das suas lágrimas, das suas dificuldades, porque eu passei por todas essas coisas. Eu sei o que é ser traído, eu sei o que é ser vilipendiado, eu sei o que é ser mal falado, eu sei o que é ser apedrejado, chicoteado, eu sei o que é ser julgado, eu sei o que é estar cansado, mas ainda assim, eu orei no Getsemane, Pai, que seja feita a tua vontade. E assim tem que ser o nosso coração, cheio de Deus, e dizer, Senhor, eu sei que está tudo dando errado, mas o Senhor é soberano e faça a sua vontade. Aqueles que acham que têm a justiça própria, que se preocupam com as coisas terrenas, o Deus dele é o ventre.
A glória deles está na infâmia e o caminho deles é a perdição. Mas preste atenção, eu vou dizer para vocês, filipenses, porque nós não somos daqui. Quando o nosso coração está cheio de Cristo, nós entendemos que nós somos peregrinos em terra estranha, que nós somos cidadãos de outro reino. Quando Jesus vai dizer, o meu reino não é daqui. Ele está dizendo, olha, apesar de eu ser soberano aqui, o meu reino é outro. E eu tenho os meus cidadãos. E Paulo está dizendo, são vocês. São vocês. Vocês são cidadãos do reino dos céus. A nossa pátria está nos céus. Sabe essa dor que você sente? Sabe essa dificuldade? Sabe essa doença que te assola? Sabe os nossos caminhos que estão pedregosos e difíceis? Lembre de uma coisa, você não é daqui. Você está caminhando para chegar no céu. Você está caminhando para receber algo que é tão sublime, que é tão elevado, que o apóstolo não consegue colocar em palavras. É isso que ele está dizendo para eles. Quando vocês acharem que está tudo horrível, a pátria de vocês não é aqui, é o céu. E aí ele diz, porque nós também aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará esse corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Meus irmãos, que coisa mais linda, que o Senhor se fez um de nós, para que nós fôssemos feitos como Ele. Não tem coisa mais linda. Ele se faz homem para que a gente seja feito filho de Deus e receba toda a herança com Ele. Toda a herança com Ele. Isso é maravilhoso, porque todo o universo está nas mãos dele. E essa herança toda é sua, é minha. Junto com Ele. Um dia poderemos desfrutar dessa glória, dessa luz sublime, que não vai precisar de sol, porque Ele é único, segundo a eficácia do seu poder. Paulo termina esse texto de forma linda. Ele diz que o poder de Cristo é eficaz para subordinar todas as coisas a si. Entenda a mensagem final de Paulo. Ele está dizendo assim, olha, a caminhada é difícil, ser cristão é difícil, exercer um ministério é difícil, lutar pela família é difícil, lutar no seu trabalho é difícil, lutar na justiça é difícil, lutar contra os homens é difícil, mas entendam uma coisa, a eficácia do meu poder subordina tudo a mim, e tudo passará por mim, e não há nada nesse mundo que eu não esteja atento, que eu não comande e que eu não reine, porque eu sou o Rei dos Reis, eu sou o Senhor dos Senhores, eu sou o dono dessa criação. Quando o nosso coração se enche dessa palavra, de que a gente desenvolve o nosso temor, o nosso tremor, que a gente prossegue olhando. A mensagem de Paulo é: prossiga sempre olhando, irmãos e irmãs, para Cristo. Está difícil? Ajoelhe, ore, leia a palavra, ouça a voz de Deus, olhe para Cristo. Você vai lembrar que Pedro foi caminhar sobre as águas enquanto ele estava olhando para Cristo. Ele caminhou. Na hora que ele olhou para baixo, ele afundou. Isso não tem algo para nos ensinar. Eu tenho para mim que o apóstolo Paulo estava falando também aqui de Pedro. Pedro estava caminhando e de repente ele afundou. Sabe por quê? Ele perdeu o alvo. Se ele estivesse olhando para o alvo, ele ia continuar. E muitas vezes o nosso milagre está no alvo. É quando a gente olha para Cristo, Cristo, Cristo e continua.
Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei quantas pedras tem na minha frente. Eu não sei quantas vezes eu vou cair. Eu não sei quantas fraquezas eu vou ter. Mas eu vou estar sempre olhando para Ti. Eu vou estar sempre olhando para frente, buscando esse alvo, porque esse alvo está no Senhor. E um recado que eu tenho para vocês para terminar. Existem 3 maneiras, basicamente, que o apóstolo Paulo nos ensina de nos centrar no Evangelho. Primeiro, é envolver-se com o discipulado. Isso é a marca de um cristianismo maduro. Porque você vê que ele fala aqui, eu não me canso de falar para vocês e não vou cansar. Porque isso para mim é prazeroso de falar, mesmo que sejam coisas boas ou coisas ruins, esse discipulado com vocês. Então nós temos também que identificar as pessoas ao nosso redor que estão ansiando por isso ou que estão com dificuldades e trabalhar esse discipulado, essa palavra e dizer, o alvo é Ele. Coloque tudo diante dele. Segundo, meus irmãos e irmãs, é lembrar que a nossa cidadania não é daqui. Isso é bom demais. Quantas vezes você está viajando para um outro país ou para um outro estado e você fala assim, eu só quero voltar para minha casa, deitar na minha cama, poder ter a minha paz. Esse é o sentimento que tem que ser nutrido dentro de nós. Eu só quero voltar para minha casa. Um dia que tudo isso termine, eu esteja nos braços do Senhor, porque eu não sou cidadão daqui. Tudo que eu faço aqui é o que o apóstolo Paulo vai dizer, o viver para mim é Cristo. Eu faço olhando para Ele. Agora, se Ele me levar, é lucro, porque eu estou voltando para casa. Essa casa que eu anseio. E por último, eu acho que o grande segredo dos cristãos hoje é entender que a nossa falta de esperança está na falta de ansiar pelo céu. Quando na Bíblia vamos dizer, Maranata, vem Senhor Jesus. Aquele povo ansiava tanto pelo céu, tanto, que eles esqueciam dos problemas. Então, quando a gente se envolve com o discipulado, lembra que eu falei aqui que a gente bate papo, fala de Deus, ensina sobre Deus, aquilo enche o nosso coração e a gente entende que esse povo é o povo de Deus, é o reino de Deus, e muitas vezes nós estamos falando no mundo para aquelas pessoas, estamos falando, olha, nós não somos cidadãos daqui. Por que nós somos diferentes de vocês no sentido de que a gente só fala de Deus porque a gente gosta de Cristo, porque nós não somos daqui. É discipulado. Segundo, porque nós não somos cidadãos, nós temos que pensar isso sempre. Eu estou aqui cumprindo o que o Senhor me deu como soberana, prêmio de soberana vocação, como o apóstolo falou. Mas o meu maior anseio é o céu, porque um dia eu vou descansar de toda essa luta. Eu saberei que tudo isso não serviu para nada. Foi somente esterco quando eu executei a minha justiça, mas quando eu trabalhei para Cristo, das obras que de antemão Ele já havia preparado, eu trabalhei para a glória do Senhor. Isso tem um valor sublime. Pode ser uma obra só, mas quando você estiver diante do Senhor, Ele vai dizer, servo bom e fiel, porque executaste as minhas obras de justiça e entendeu o quão lindo é esse Evangelho que nos justifica, porque Cristo é justo e justificador. É aquele que nós ansiamos e queremos para todo sempre. Irmãos e irmãs, não desistam, lutem, corram, tropecem, caiam, desviem dos obstáculos, mas foquem no alvo. Ele, olhe para Ele, só olhe para Ele, não olhe mais para o seu problema, porque Ele é maior do que todos os seus problemas. Não olhe só porque você está vendo à sua frente, saiba que no fim tem algo sublime, lindo e maravilhoso, que é o nosso Senhor nos esperando de braços abertos e dizendo, vinde bendito de meu Pai,
vinde receber esse reino que está preparado desde antes da fundação do mundo, porque eu sou o seu Senhor, eu sou o seu Rei, eu sou o seu Deus. E você dirá: Senhor meu e Deus meu, glória seja dada a ti, porque eu não merecia estar aqui, mas eu estou nos teus braços. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, ó Pai, quão difícil é ser cristão. Quão difícil é lutar essas batalhas, Senhor. Quão difícil é ser julgado, ser vilipendiado, muitas vezes sofrer. Pai, perdoa-nos também, porque em nosso coração, essa teologia de obras que o Senhor deu a Adão e Eva ainda permanece. Em determinados momentos queremos salvar a nós mesmos, mas o Senhor já nos salvou, o Senhor já nos justificou. A tua justiça é o que fez Lutero entender só mediante a fé. E a fé é quando nós olhamos para ti nu, despidos, e dizemos: Senhor, não tenho nada, mas eu quero tudo em ti. Eu quero sentido em ti. Eu quero poder caminhar e dizer: eu estava no caminho errado, o Senhor me colocou no trajeto correto. Eu não tenho forças sozinho, assim como Spurgeon disse: se eu precisasse dar um passo, o último passo para entrar no céu, ainda assim eu não teria força se não fosse pela tua mão. E assim é nas nossas vidas. Senhor, abençoa esses irmãos e irmãs, aqueles que nos ouvem, e façam eles entender que as suas dificuldades convergem para ti, que as suas tribulações trazem um peso de glória lindo para o Senhor, porque no fim desse trajeto todos glorificarão ao Senhor. A glória será toda sua, é tudo teu, porque como o Senhor disse no final desse texto lido, todas as coisas estão subordinadas pelo poder da sua eficácia. O Senhor é eficaz no que faz. E nós sabemos que chegaremos ao fim porque o Senhor nos sustenta no caminho. O Senhor que nos dá força. Ajuda-nos, Senhor, com as nossas dores, com as nossas tristezas, com as nossas humilhações, com os nossos julgamentos, os nossos problemas, muitas vezes até dentro da família, dentro da igreja, ou do nosso círculo das pessoas mais próximas. Dê-nos força para não olhar para baixo, nem para os lados, nem para trás, mas prosseguir para o alvo, que é o Senhor. E que nosso coração esteja cheio, ansiando por cumprir essa corrida. E um dia dizer: combati o bom combate, guardei a fé. Nós te amamos, Senhor. Que o Senhor se faça presente não só nessa semana, mas pelo resto de nossas vidas, enchendo o nosso coração de esperança em Ti, enchendo o nosso coração de amor em Ti, enchendo o nosso coração dessa sublimidade que é Te conhecer. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um domingo, por mais a Sua palavra, pelo Seu amor e pela Sua graça derramada neste lugar. Não somos merecedores, mas o Senhor merece todo o tributo, toda a honra e toda a glória. E o nosso tributo é o Senhor, porque o Senhor é o único que merece toda a honra e toda a glória. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, esse amor eterno, que nos ama desde a eternidade, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês e com toda a igreja, para a glória do Senhor Jesus. E aqueles que amam o Senhor, diga amém. 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 Glória a Deus. Aleluia.